Olá, você que acompanha a gente aqui na Rádio RCI, você que está aí todo sábado, sempre participando, prestigiando a gente, sempre trazendo aqui autores convidados. Hoje a gente tem o autor Luciano Vicenzi, ele que é graduado em Administração de Empresas, tem MBA de Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, especialização em Dinâmicas dos Grupos pela USPDG, mestrado em Estratégia e Análise Organizacional pela UFPR. Luciano, então seja muito bem-vindo ao nosso programa. O livro do Luciano é Coragem para Evoluir. Então, você que está aí nos acompanhando pelo Face e pelo YouTube consegue ver a capa do livro. Coragem para Evoluir é o tema de hoje. E a gente já então passa a palavra a você, Luciano. Você pode primeiramente dizer por que coragem para evoluir? Legal, Rose. Olha, um prazer grande estar contigo, batendo um papo, né? De vez em quando a gente tem a oportunidade de bater um papo, né? São sempre momentos muito legais, muito agradáveis aí. Muito obrigado pela oportunidade. Coragem para evoluir, porque todos nós sofremos uma pressão cultural sempre muito grande para que a gente possa corresponder às expectativas dos outros, né? Socialmente, a sociedade, na verdade, num escopo mais amplo, ela se estabelece a partir de hábitos e costumes. Esses hábitos e costumes normalmente fazem pressão para que as pessoas repitam esses hábitos e costumes, né? É uma característica da cultura de qualquer povo o processo da retroalimentação. Então, de modo geral, a cultura ela atende uma determinada massa de pessoas com uma determinada característica. Mas no momento em que você, por acaso, escolher começar a dar os seus próprios passos, fazer as suas próprias escolhas, assumir aquilo que te interessa de fato na vida, em prol do seu desenvolvimento, em prol do desenvolvimento das pessoas que estão próximas a você, em prol do desenvolvimento da sociedade como um todo, você vai enfrentar um determinado nível de pressão. Sabe aquelas pessoas que você convivia numa determinada época e agora você está entendendo que os hábitos que você tinha com aquela turma não são mais aqueles que você quer manter na sua vida. Você quer adquirir outros hábitos que você acha que são mais importantes para a sua vida, para o seu projeto de vida, para os seus objetivos, enfim, qualquer coisa que seja. Essa turma vai reclamar com você, por que é que você não está mais com a gente? O que é que aconteceu? Cadê você? Onde você está? Ou seja, cada vez que uma pessoa resolve mudar e sair de um determinado padrão grupal, ela recebe muita pressão para voltar atrás e permanecer naquela mesma condição. Então, para poder enfrentar essas condições, assumir aquilo que você entendeu que é importante para você, para a sua vida, para as pessoas que estão próximas a você, você vai precisar de coragem para enfrentar justamente os desafios das pressões que você receberá para permanecer do mesmo jeito, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Então, o livro ele foi escrito baseado justamente nessa premissa da gente começar a pensar o que é importante de fato para mim, o que é importante para a minha vida, o que eu preciso fazer, o que eu preciso reciclar nos meus comportamentos, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, para poder, de fato, assumir o meu papel na minha vida, tomar mais as rédeas do meu desenvolvimento e da minha evolução, e dessa forma chegar aonde eu acho que eu posso chegar, né? Então, vai haver pressão e você vai precisar de coragem para bancar suas decisões em prol do novo, em prol do melhor. Está aí a essência do livro. Então é um diferencial, né? Porque quando a gente pensa em coragem, a primeira coisa que vem em mente é o contraponto do medo, né? Então, ou você é medroso ou você é corajoso. Mas no contexto da evolução da consciência, é muito mais amplo esse conceito de coragem, né, Luciano? Agora Sem vamos lá. sombra de dúvidas, Rose. Ainda mais porque a coragem ela não é o oposto do medo. Na Não. verdade, a pessoa que não tem medo é destemido.
O Olha, corajoso é aquele que vai com medo mesmo. Vai com o frio perfeito. na barriga, vai com a dúvida, vai com o risco, mas ele segue em diante com os seus projetos. A questão, quando a gente coloca o termo da evolução no meio, aí essa coragem ela sai de vez daquela ideia da bravura em frente ao perigo para assumir as posições que você acha que são mais relevantes do ponto de vista das suas ideias, do seu discernimento, da sua capacidade de concatenar as suas atividades em busca do melhor. Então, essa coragem que a gente fala aqui é uma coragem refletida, é uma coragem raciocinada, para a gente não gastar energia com, eventualmente, ações ou atitudes que não vão ter, de fato, um rendimento proveitoso e prolongado na nossa vida, né? A coragem como bravura em frente ao perigo é, na verdade, muitas vezes apenas o vício pela adrenalina. Isso não nos leva a muito lugar, não. O processo fica pouco significativo em relação ao impacto que isso gera na minha vida e principalmente na vida das pessoas à volta, né? E também é muito intraconsciencial, digamos, né? É muito íntimo de cada pessoa, porque às vezes a pessoa ela nem se enxerga como corajosa. Uma vez uma pessoa chegou e falou para mim que eu era muito corajosa e eu não me via como uma pessoa corajosa. Como assim? Aí a pessoa começou a apontar desafios que eu tinha conseguido superar e que para mim aquilo não era um ato de coragem, já fazia parte do meu ser, entendeu? Então, às vezes a É, pessoa, ela mesma não tem o senso de valorização da própria coragem, né? é verdade, é verdade. Você sabe que muitos dos nossos talentos eles ficam num nível de subnível de utilização deles, de um nível muito precário de utilização desses talentos, porque a gente tem dificuldade de reconhecer esses talentos. E por que a gente tem dificuldade? Porque naquilo que a gente é bom parece natural. Parece que esse era o jeito que eu tinha que fazer, parece que era dessa forma que eu precisava agir. Isso parece natural. Por parecer natural, a gente não dá muita trela, não dá muita bola, mas é aí que estão os nossos talentos. Quanto mais natural uma coisa parece para você, e sendo ela evolutiva, sendo ela favorável ao teu desenvolvimento, com certeza é um talento evolutivo conquistado à custa de muito suor, de muitas vidas, de muita experiência, de muita reflexão sobre essa experiência, que hoje parece mais ou menos natural para a gente que seja assim. Mas pode ter certeza que para muita gente não é, né? Agora você começa o livro com conceitos básicos até da Conscienciologia, de programação existencial, de curso intermissivo, de Pensene. Isso porque há um diferencial entre a coragem do ponto de vista de quem fez um curso intermissivo e a coragem, digamos assim, no senso comum. A gente pode dizer que há essa Sem, diferenciação. sem sombra de dúvida, né? Na verdade, a vida humana é sempre uma escola para que a gente possa exercer o melhor dos nossos talentos, o melhor dos nossos potenciais. Então, a vida humana não é igual para todo mundo. Ela tem níveis diferentes de desafios conforme o nível evolutivo de cada consciência. Sou eu que tenho que perceber dentro de mim quais são os meus próximos desafios, quais são os meus próximos passos. E aí que a gente volta para aquela fala lá do começo, que socialmente se estabelecem através dos grupos padrões de comportamentos que parece que você atender aquilo é o que é esperado de você. E muitas vezes isso não está coerente com o seu potencial de desenvolvimento, de evolução. Você precisava estar num nível de desafio maior do que esse. Aí é que o bicho começa a pegar porque, de fato, então, parece que as coisas estão mais tranquilas, mas é porque você está longe do front, como a gente diz, ou seja, da sua zona de desafio. Você está preso aí dentro de uma zona de familiaridade, a turma às vezes chama de zona de conforto, e por isso que as coisas estão mais ou menos tranquilas para você. A hora que você for para a sua zona de desafio, a hora que você for lidar com o novo, ou seja, querendo dar um passo além dentro da sua evolução, você vai começar a sentir pressão. É por isso que a coragem entra aí. Entra na hora que você sai da zona de conforto em direção à zona de desafio para buscar enfrentar
aquilo que muitas vezes a gente não quer enfrentar. E se a gente junta o tema da coragem com o tema dos talentos, a maioria das pessoas, Rose, não faz, não é porque não tem talento, é porque não tem coragem de assumir os talentos que tem. Perfeito. E aí a gente tem essas influências que você coloca aqui, né, da mesologia, elas estão nesse contexto aí da sociedade em si, né? É a mesologia, é a É isso mesmo. família, né? São os grupos, ou seja, isso vai ajudando a moldar o jeito da gente agir, né? É isso mesmo. E aí, assim, né, Rose, para algumas pessoas, elas estarem dentro do que estabelece o grosso da nossa cultura, o grosso da nossa cultura é assim, a maioria das pessoas tem hábitos e costumes estabelecidos dentro de uma sociedade. Para algumas pessoas, estar de acordo com isso já seria uma grande coisa, porque no momento elas ainda têm muita dificuldade, inclusive, de fazer isso básico, que a gente chama popularmente de lei. A lei nada mais é um código de conduta extremamente básico para que a pessoa possa conviver bem dentro da sociedade. Muita gente tem dificuldade, inclusive, de cumprir esse básico. Para uma determinada média de pessoas, isso representa o que é aquele grupo social, aquela média evolutiva daquele grupo consciencial, né? Dentro da Conscienciologia a gente chama de média conscienciométrica, ou seja, a medida da consciência, a medida de evolução dessas consciências dentro desse grupo. E para algumas pessoas que podem já dar um passo além, essa mesologia, esse meio vai tentar segurar elas um passo atrás. Então, há diferentes níveis de programação existencial, ou seja, daquilo que você veio fazer na vida. Hoje em dia, a gente usa um termo muito comum aí que chama-se propósito de vida. Esse propósito de vida, na verdade, seria uma tentativa ainda bastante limitante do conceito de programação existencial, porque dentro desse propósito de vida, muitas vezes não se aborda justamente as múltiplas existências, o seu passado evolutivo, os seus desafios atuais, os seus próximos passos dentro do processo de evolução. Então, para cada pessoa, isso é uma realidade distinta. E cada um é que tem que encontrar onde está e qual é o próximo passo a dar, né? Então, a gente começa o livro fazendo uma abordagem desses conceitos básicos para que a pessoa possa se entender dentro desse movimento de evolução, dentro da familiaridade ou não que ela tenha com esses conceitos de energia, de múltiplas dimensões, de múltiplas vidas, de um paradigma que ofereça a ela uma noção mais ampla e completa do seu processo evolutivo, né? Então, a gente começa justamente considerando isso dentro da obra para poder a pessoa entender como é que é essa pressão social, né? Sobre o comportamento, sobre o entendimento, sobre a leitura da realidade que a pessoa faz. Agora, você falou há pouco sobre os talentos, né? A coragem, ela pode ser um talento, vamos dizer assim, que a pessoa pode desenvolver mesmo se ela não tem, né? Não necessariamente algo inato, a pessoa já nasce corajosa, não é isso, né? Toda e qualquer capacidade humana, ela é desenvolvível, ou seja, a gente pode desenvolver. A gente pode ter um nível de coragem. Então, por exemplo, hoje eu posso ter um nível de coragem que é maior que o meu nível de coragem de um tempo atrás, uma década, 2 décadas atrás, 3 décadas atrás. Por quê? Porque eu venho trabalhando e desenvolvendo isso. O que não quer dizer que não tenham outras habilidades que eu preciso de trabalhar mais, e tem gente que está na minha frente em relação a elas. Assim é com todos nós, né? Cada habilidade humana, ela se traduz a partir do aprendizado. O aprendizado, ele só se dá por um canal, a prática, a experiência. Não existe evolução na teoria. Não existe a evolução baseada em acessar conteúdo. O que interessa é o que eu faço com esses conteúdos em prol da minha prática, da mudança da minha visão sobre mim mesmo, da mudança da minha visão sobre o meu entorno e como é que eu vou agir para manifestar mais os meus potenciais e favorecer a assistência, a ajuda às pessoas do meu entorno, né? Ao nível que eu alcanço aí dentro das minhas manifestações. Né?
Você fala aqui também sobre a questão das instituições, papel das instituições, escola, igreja, né? Isso também são, vamos dizer assim, agentes ou são formas que moldam a personalidade, né? Sem dúvida. Do ponto de vista prático, toda instituição humana, ela nasce com uma determinada proposição, ela amadurece até um certo ponto. Lá pelas tantas, começa-se a haver uma tentativa de manutenção de determinadas formas. A manutenção dessas formas, que é o que a gente chama de institucionalização, ela acaba, com o tempo, trabalhando em prol de manter determinadas linhas de pensamento que criaram essas instituições. Mas, na verdade, o que a gente precisa é um processo de reciclagem contínua dessas instituições. Algumas avançam mais rapidamente. Algumas são bastante lentas nesse caminho. Você citou, então, por exemplo, a escola. Hoje a gente tem, no nível escolar, acadêmico, de modo geral, uma crise muito grande, porque esse modelo foi pensado lá na era industrial, onde todo mundo tinha que receber o mesmo conteúdo, na mesma velocidade, do mesmo jeito e ter o mesmo comportamento, como se fosse uma esteira de uma fábrica de gente, baseada na educação. Isso hoje a gente já sabe que não serve mais, a educação precisa ser mais individualizada para que ela funcione. O processo da religião é a mesma coisa. Estabelece um determinado volume de conteúdos e a gente vem tentando repassar para todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito, para querer que as pessoas façam a mesma coisa. Também começa a bater pino e lá pelas tantas, e é necessário, então, que as pessoas possam rever essas formas de atuar que são muito coletivas e baseadas numa linha de produção de gente. Isso não funciona na evolução da consciência. A evolução da consciência é, em primeiro lugar, individual. E esse é um trabalho inalienável. Por quê? Porque ninguém pode aprender por mim. As pessoas podem criar um ambiente de aprendizado, mas quem aprende sou eu. Assim como eu não posso aprender pelos outros. Então, nesse canal, nessa condição, nessas instâncias, é necessário que o indivíduo, mesmo tomando contato, e todos nós tomamos em algum momento da vida, ao tomar contato, possa sempre fazer a sua reflexão em relação à sua individualidade. Para poder, dessa forma, aprimorar a sua individualidade. Toda vez que eu faço um movimento de progresso em relação à minha individualidade, à minha qualidade como indivíduo, e aqui é bom da gente ressaltar para a turma que nos escuta que individualismo é a pessoa que só pensa em si, é o chamado egoísmo, egocentrismo, e individualismo não é o que eu estou falando aqui, eu estou falando de individualidade, qualidade como indivíduo. A qualidade como indivíduo é essencial para que a gente possa viver a boa coletividade. E essa coletividade requer justamente um nível de avanço na maturidade da nossa interdependência. Como é que a gente age uns com os outros? Como é que a gente funciona uns com os outros? O nível de respeito e de limite que eu estabeleço para mim e o meu respeito em relação aos limites dos outros. Dessa forma é que a gente contribui, a partir do nosso exemplo, em primeiro lugar, para a criação de um ambiente mais favorável à evolução do nosso entorno. E quais seriam, então, as atitudes que fazem com que a pessoa ela se mantenha estagnadas na sua evolução? E não tenham essa proatividade, essa coragem de enfrentar os desafios? Eu diria que a primeira e mais grave de todas é eu esperar a aprovação dos outros para aquilo que eu acho melhor. Porque sempre que você tenta agradar aos outros, em primeiro lugar, essa é uma tarefa impossível, porque se você agradar uma pessoa, é uma coisa, agradar 10 pessoas você já não vai conseguir, principalmente numa convivência mais próxima. Então, enquanto se mantém a ideia que o meu valor é estabelecido pelo quanto eu sou aceito ou agrado aos outros, você não vai conseguir a liberdade íntima, intraconsciencial,
para buscar aquilo que é o melhor para você. Você vai continuar preso às expectativas dos outros, entendendo papéis prontos que foram desenhados por uma pessoa que não é você, porque a gente tem que lembrar que esse caminho é individual. Toda vez que eu quero agradar os outros e forço um comportamento meu para me encaixar dentro de um determinado cenário, eu, na verdade, estou querendo ser um cover de alguém. E eu, como eu costumo dizer, a banda cover nunca faz o mesmo sucesso da banda original e nem tem o mesmo resultado da banda original. Você precisa saber qual é o seu caminho. A pessoa precisa começar a avaliar essa condição. Então, um primeiro grande a atitude estagnadora da evolução dela é quando ela, por diversos mecanismos, fica tentando agradar os outros. Um segundo fator fundamental é o aprofundamento na decodificação da sua intencionalidade. De boa intenção, o inferno está cheio, né? Como a gente ouve o dito popular por aí. Mas sem a dissecação da sua intencionalidade, você não consegue alcançar um discernimento, ou seja, uma clareza mental, para você ponderar sobre as variáveis da sua vida e chegar a resoluções mais positivas e construtivas em relação à sua evolução e ao seu futuro como consciência. Então, eu preciso fazer uma dissecação melhor da minha intencionalidade. Para eu fazer melhor essa dissecação da minha intencionalidade, eu preciso começar a entender aquilo que eu tenho como pensenes, pensamento, sentimento e energia, ou seja, o conceito de pensene, que você bem citou, que está no começo da obra, para eu poder entender aqueles tipos de pensenes que me ajudam a entender melhor a minha intencionalidade, e aí eu preciso fazer um mergulho nas minhas emoções, a coragem é uma delas, para que eu possa, de fato, começar a entender os meus pecadilhos mentais, ou seja, aqueles hábitos que eu tenho, que aparentemente, para quem olha de fora, parece que eu não revelo, mas que, na verdade, me mantém presos a um padrão de companhias extrafísicas, a um padrão de pensamentos, sentimentos e energias que não me permitem avançar. Então, quando a pessoa estagna na sua mentalidade, estagna no seu pensamento, na sua capacidade de repensar a si mesmo, ela começa a estagnar. E aqui, Rose, tem uma dificuldade grande, porque a tendência do funcionamento do nosso cérebro e da nossa psique, ou da nossa psicologia, ou da nossa intraconsciencialidade, o nome que a gente queira dar para isso, é a busca de uma identidade pessoal. Quanto mais eu estabeleço uma identidade pessoal que está enraizada, eu vou resistir às renovações que eu preciso fazer e que vão, muitas vezes, contra essa identidade que eu mesmo criei. E aí, por isso que muitas vezes eu prefiro não assumir os meus talentos, porque aí conhecimento vira responsabilidade. Então, eu prefiro nem acessar, continuo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, com a mesma visão sobre mim mesmo. E eu mesmo, então, entrei numa esteira rolante evolutiva. Parece que eu estou caminhando e eu não estou saindo do lugar. Ok, estamos então conversando com o Luciano Vicenzi sobre coragem para evoluir. A gente vai agora chamar os nossos amigos patrocinadores e retornaremos em um minutinho. Coragem para Evoluir é a obra que nós estamos hoje aqui conversando com o autor Luciano Vicenzi. Luciano, você falou aí algumas atitudes, né? O subnível evolutivo, você quer dizer o que com subnível evolutivo com relação à coragem? A pessoa Então, pode fazer mais do que ela faz. É isso. é isso aí, você já matou a charada. Subnível significa que eu estou abaixo do nível, né? Eu tenho um nível evolutivo.
Eu tenho um nível de realizações que eu posso materializar nessa dimensão intrafísica, nessa nossa dimensão da vida biológica. Quando eu estou tendo uma atuação pessoal abaixo das minhas próprias capacidades, então, como eu falei anteriormente, dentro da minha zona de conforto, da minha zona de familiaridade, o subnível evolutivo é uma consequência inevitável. Eu estou abaixo do que eu posso. E aí há um conflito com a proposta dessa vida humana. A vida humana é um período de aprendizagem, onde eu posso estar em contato com consciências de diferentes níveis, aprender com todas elas, porque todas as consciências, de uma forma ou de outra, nos ensinam sobre nós mesmos, nos permitem fazer uma avaliação melhor sobre as nossas próprias condições, os nossos próprios limites, servem muitas vezes como grandes espelhos para a nossa própria realidade. Então, em vez de eu aproveitar a vida humana para poder desenvolver mais os meus talentos, explorar mais as minhas capacidades, eu acabo vivendo uma vida mais simplesmente confortável. Só que essa não é a proposta da vida humana. Então, a gente chama isso de uma vida desperdiçada. O subnível evolutivo é uma vida desperdiçada. É uma vida onde a gente não está buscando as oportunidades que nos signifiquem, de fato, a evolução. E por que isso é bom? Porque a sensação íntima de paz, de completude, de inteireza, de felicidade é muito maior quando eu estou, de fato, me sentindo em evolução, me sentindo em desenvolvimento, percebendo os meus avanços, percebendo que hoje eu lido com mesmas situações do passado e com uma forma muito mais fácil, porque eu aprendi com essas situações. Então, felicidade, a gente não tem uma definição consensual do que seja felicidade por aí, você pode buscar qualquer linha da psicologia individual, da psicologia analítica, da psicanálise, da psicologia positiva. A melhor definição que se tem é felicidade é um bem-estar subjetivo. Isso significa que a minha não é igual à sua, não é igual à da outra pessoa. A felicidade de ninguém é igual. Então, a felicidade aqui, novamente, entra como um conceito subjetivo, significa que é meu, que é sob medida para mim. De novo, a história do cover não interessa. Eu querer ter o mesmo código de felicidade que você não vai funcionar para mim. E é para isso que eu tenho que usar o meu autoconhecimento, eu tenho que investir nesse autoconhecimento para que eu entenda aquilo que faz sentido à minha realidade. E o que seja felicidade para mim. A evolução é uma tradução, se a gente pode falar, de uma vida mais feliz. Feliz de integração com quem você é de fato. E a gente tem, às vezes, alguns sinais quando a gente está fora de rota. Começa a cair a motivação, começa a bater uma tristeza do nada, começa a haver uma sensação de não ter um propósito, um significado para as coisas. Ou seja, há uma certa alienação da nossa própria individualidade. Então, essa condição do nosso desenvolvimento, ela é super importante para que a gente encontre um caminho que nos faça, no final da história, então, inclusive, mais seguros de si e com maior plenitude em relação a esse bem-estar íntimo. E a covardia? Esse sim seria um contraponto. Então, a covardia é justamente o movimento muito ligado ao conformismo. Covardia e conformismo são quase sinônimos, porque é justamente a permanência nessa zona de conforto. A covardia é quando eu vejo a oportunidade e eu recuso essa oportunidade porque ela vai me dar trabalho. A covardia é eu seguir naquele modelo que é mais fácil para mim, porque simplesmente eu já estou acostumado com aquilo. Eu não estou muito feliz, eu não estou muito satisfeito com aquilo, mas eu já estou acostumado. É melhor uma coisa mais ou menos que eu conheço do que uma oportunidade que eu não conheço. Então, quando eu falava agora há pouco da pessoa assumir os seus talentos, assumir as suas capacidades, muita gente tem medo porque ela vai se descobrir uma nova pessoa. Uma nova pessoa significa que ela vai estar em novos desafios. E esse medo do desconhecido trava ela. Faz com que ela, então, se recuse a dar um passo a mais
porque ela não quer se tornar, de fato, essa nova pessoa, que, na verdade, de nova não tem nada, é ela mesma. Só que ela está trazendo a essência dela, o nível evolutivo dela mais à tona. E isso vai colocar ela, obviamente, em novos níveis de desafios também. E ela tem receio disso. Então, ela prefere manter a identidade anterior, do conformismo dela, ou seja, da covardia evolutiva, para permanecer naquilo que é mais seguro dentro daquilo que ela conhece. Então, a covardia justamente é quase um sinônimo para conformismo evolutivo. E a pusilanimidade seria quase um sinônimo também? Então, a pusilanimidade é porque quando a gente tem medo, a gente tem algumas reações básicas, né? Então, quando a gente vai entender como é que funciona o medo e como é que a gente manifesta medo nessa dimensão, que está ligada à estrutura do nosso cérebro reptiliano, a gente tem três atitudes básicas: a luta, a fuga e o congelamento. O congelamento é a paralisia. A fuga é a submissão, que é a pusilanimidade. A luta é a agressão. O comportamento agressivo, ele revela o mesmo medo do que o comportamento pusilânime. É frágil, indeciso, que se esconde, que se submete. Esse é o posicionamento pusilânime. A pusilanimidade é justamente essa falta de uma reação para enfrentar os seus medos. Então, dentro dessa condição, eu posso ter como medo uma reação de paralisia, de submissão ou de agressão. São as reações básicas do medo. Todas elas revelam o medo e todas elas revelam, em algum nível, uma estima pessoal ruim, ou o que a gente chama de baixa autoestima. Nessa condição, uma relação muito próxima entre a coragem e a autoestima. A autoestima baixa faz com que a pessoa, então, valorizando demais os outros, ela se submeta, ou ela, incomodada por se sentir inferior, ela vá para cima tentando se impor de alguma forma. E aí ela usa a coragem, muitas vezes, então, de forma equivocada, usando para se impor aos outros, usando para ser agressiva, para querendo acuar os outros em jogos psicológicos, ameaçando de alguma forma. São usos equivocados da coragem. Não, a pessoa é muito determinada. Não, ela é impositiva, agressiva e está usando, na verdade, a coragem de forma equivocada. Essa coragem, então, bem equilibrada, vai permitir com que a gente consiga estabelecer os limites pessoais. Então, olha, daqui você não passa porque você está invadindo o meu sistema de valores, você está invadindo o meu espaço, a minha psicosfera, a minha aura, aqui, o nome que a gente dê aí para isso, mas, ao mesmo tempo, que eu saiba respeitar e não invadir o espaço dos outros, né? Ou, como diz lá o escritor português, o Saramago, essa história de colonizar os outros já está meio fora de época aí, né? Está meio deslocada na história. E a perfídia? Também seria Então, uma outra. é um outro movimento que justamente faz com que eu use, então, uma intenção desviada, né? Uma intenção doentia. Normalmente, para objetivos egoístas próprios, sem considerar o bem-estar dos outros. Então, aí entra aquela história da dissecação da sua intenção. Só boa intenção não basta, mas sem boa intenção não há bom discernimento. Sem bom discernimento, as minhas escolhas práticas vão ser deficitárias e vão me gerar o que a gente chama dentro da Conscienciologia de interprisões. Ou seja, eu vou criar vínculos energéticos negativos, doentios, com outras consciências. A perfídia é um grande criador desses vínculos de interprisão grupocármica, ou seja, interprisão com grupos de consciências aos quais eu prejudiquei com a minha intencionalidade doentia. Agora, você fala sobre chantagem emocional, sobre ganhos secundários. O que você pode falar sobre isso? Então, a chantagem emocional é um tipo de jogo psicológico onde uma pessoa tenta extorquir da outra aquilo que lhe interessa. A chantagem emocional pode ser feita, por exemplo, por uma lágrima,
quando então eu quero extorquir, assumindo um papel de vítima na história, eu quero extorquir alguma coisa do outro, forçar que o outro faça alguma coisa que eu quero, me colocando como vítima da história. A chantagem emocional pode ser agressivamente, pela ameaça. Então, se o outro não fizer tal coisa, eu vou puni-lo de alguma forma. Vou puni-lo com a minha ausência, alguns usam essa tática, ou seja, se fecha e se isola. Vou puni-lo de uma forma que você terá consequências por não atender aquilo que eu quero. Então, a chantagem emocional já é uma verbalização clara dessa intenção manipuladora sobre o outro. Eu estou tentando forçar que o outro faça aquilo que eu quero que ele faça. E, às vezes, a pessoa, inclusive, entra de bom samaritano, querendo ajudar quem não pediu ajuda, querendo controlar a vida dos outros como se os outros fossem um mero reflexo da minha biografia, que é uma forma da pessoa fugir de lidar com os próprios problemas, então ela quer ficar administrando o problema dos outros. A chantagem emocional tem esses papéis que a gente identifica muito claramente aí nos chamados jogos psicológicos, que é sempre um movimento de tentar forçar o outro a fazer aquilo que eu quero que ele faça. Então, essa é uma condição bastante prática e limitante da evolução da consciência. Você falou um outro conceito, qual que era mesmo, além da Era chantagem? sobre os ganhos secundários. O que a pessoa Então, ganha em não ser corajosa, né? Você o falou um ganho pouco, eu acho. secundário, na verdade, é justamente esse benefício de curto prazo, mas que ao longo prazo se mostra ruim. Então, vamos supor, eu quero vou fazer uma chantagem emocional para uma pessoa fazer aquilo que eu quero que ela faça. Vamos supor que ela fez. Eu tenho um ganho momentâneo, tenho aqui uma descarga de dopamina no meu cérebro, fico feliz por um tempo, mas isso, na verdade, é uma baita arapuca que eu estou enfiando no meu pé. Então, é um ganho secundário porque tem uma recompensa dentro do cérebro, bioquímica, me dando uma sensação de prazer porque eu consegui aquilo que eu queria. E eu não percebo que aquilo que eu consegui, na verdade, é uma trava da minha evolução, um bloqueador da minha evolução. Então, por isso que não é um ganho principal. O ganho principal é aquilo que te impulsiona à frente de forma sustentável. O ganho secundário é aquele benefício de curto prazo que você tem e que, na verdade, ele vai bloquear, limitar, travar a sua evolução de alguma maneira. A gente pode dizer, então, que, na verdade, a coragem, ela pode ter uma atuação, sim, positiva, mas ela tem elementos que, se não tiver aliado a ela pode ser negativa. É isso aí. Coragem, como definição, é ação com coração. Ação com Então, coração. ação com coração. Coragem é ação com coração. Então, ela em si, sem discernimento, ela pode atrapalhar muito. Por isso, o coragem para evoluir é o que a gente quer trazer, o conceito de coragem baseada no discernimento. Sem esse discernimento, a coragem pode ser, inclusive, um problemão para a pessoa, pode criar um problemão para ela. Ela precisa aliar isso. Então, como é que eu faço para melhorar esse discernimento? Intencionalidade dissecada, objetivos de desenvolvimento e evolução das pessoas, respeitando o espaço de cada um, respeitando o tempo de cada um e respeitando o meu próprio espaço e o meu próprio tempo. Tem uma coisa interessante para a gente pensar, Rose, que é o conceito de dor. A gente normalmente acha a dor uma coisa ruim, mas a dor, ela mostra e nos ensina sobre a nossa espacialidade. A dor física é se eu passei dos limites do meu corpo, seja porque me choquei com alguma coisa e bati, deu uma dor, ou seja porque eu estou forçando muito a barra com o meu corpo e estou queimando a vela pelas duas pontas, como a gente chama, ou seja, estou entrando num nível de estressamento, normalmente de base emocional, que está me gerando um desgaste muito grande e o corpo vai pagar a conta e vai cobrar essa conta. Então, a dor física, ela me indica a falta de reconhecimento dos meus limites, seja da proxêmica, ou seja, da proximidade com as coisas, ou seja, os próprios limites de respeito ao corpo e à saúde pessoal. Mas, do ponto de vista social,
a dor, ela nos indica o meu nível de contato sadio com os outros. Quando eu passo ou para lá ou para cá, eu vou sentir dor. Eu perdi, de alguma forma, a minha noção de espacialidade socioemocional. Então, a coragem mal utilizada, ela muitas vezes vai gerar essa dor pela perda da noção de espaço, se ela não tiver o discernimento claro junto dela, né? Então, a coragem nesse contexto, essa coragem evolutiva, essa coragem para evoluir, é na hora que eu começo a admitir quem eu sou, aquilo que é importante para mim, e respeito o outro que é diferente de mim. E respeito a história do outro que é diferente da minha. E eu consigo, dessa forma, uma maturidade melhor no convívio, que vai nos levar ao grande objetivo, por exemplo, do que parece ser a evolução, que é a chamada autonomia. A autonomia evolutiva não é que eu estou sozinho, é que eu reconheço a minha individualidade e ajo em prol eticamente do coletivo. Eu não me submeto à opinião do grupo como medida de valores de aprovação, mas, ao mesmo tempo, eu ajo ética e harmoniosamente em benefício do grupo. E esse parece um paradoxo, né? Parece que eu estou me contradizendo, porque eu falo assim, olha, você não vai satisfazer a vontade do grupo, mas você vai fazer o melhor para o grupo. Porque nem sempre o grupo sabe o que é melhor para ele. Senão não teria, por exemplo, do ponto de vista da nossa vida intrafísica aqui, a inovação, o progresso, o desenvolvimento. A gente estaria ainda na greve dos acendedores de lampião revoltados com a energia elétrica e com a luz elétrica. Ótima analogia. Olha, e você, tem coragem para evoluir? Vamos então aguardar depois dos comerciais para a gente saber um pouquinho mais com o Luciano Vicente. Coragem para Evoluir é o livro de hoje, aqui no Entre Livros, com Luciano Vicenzi. Luciano, agora vamos falar sobre a superação. Como que a gente faz para poder a gente adquirir esse talento, essa habilidade, né, de ser corajoso? Então, um primeiro bom passo sempre é a autopesquisa, sempre eu tentar aprofundar o meu autoconhecimento para saber aquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho. É muito curioso, Rose, porque na prática, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento humano há muitos anos. Quando você pergunta para uma pessoa quais são os principais talentos que ela tem, né? A gente chama na Conscienciologia dos traços força, dos trafores. Então, quais são os trafores que a pessoa tem, quais são as grandes capacidades que ela tem, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de identificar. E da mesma forma, quando a gente pergunta quais são os principais trafares que ela tem, ou seja, os pontos de melhoria, aquilo que ela precisa de reeducar, que ela precisa de modificar em si, também tem dificuldade de poder reconhecer. Quando a gente fala daqueles traços faltantes, a gente chama de trafals na Conscienciologia, que são aqueles traços que seriam importantes a gente adquirir para poder enfrentar determinados desafios da nossa evolução, as pessoas também têm dificuldade de reconhecer. Então, sem esse autoconhecimento básico, eu não sei o que eu posso contar comigo e aquilo que eu preciso da ajuda do outro. E preciso ter a clareza e a humildade, até mesmo, de poder dizer assim, olha, nisso aqui eu preciso de apoio porque eu não sei. A nossa relação, por exemplo, com os amparadores extrafísicos, com essas consciências, não se dá naquilo que é minha zona de conforto, se dá naquilo que é minha limitação. Eles nos ajudam, muitas vezes, dando suporte, o apoio para que a gente possa, então, desenvolver aqueles traços que a gente ainda não possui e que precisa de maior vivência e maturidade para poder desenvolver. Então, quando a gente não sabe nem onde eu estou, nem o que eu tenho, nem o que eu não tenho, fica difícil a gente poder direcionar essa coragem com discernimento, direcionar essa coragem com
uma clareza de propósito do uso da coragem. Então, o primeiro ponto é esse: eu preciso começar a parar e me perceber melhor. Segundo aspecto, eu preciso separar essa coragem, então, que é pouco inteligente, que é uma coragem que mete os pés pelas mãos, que, na verdade, o nome correto seria impulsividade. Eu preciso, então, sair dessa mera impulsividade e começar a refletir mais sobre aquilo que, de fato, eu posso dar como próximo passo. Por que próximo passo? Porque se eu quiser dar um passo maior que a perna, eu vou tropeçar. Então, eu tenho que dar o meu próximo passo. Qual é o meu próximo passo? Então, esse próximo passo é um passo que eu dou conta, que eu tenho estrutura socioemocional. Eu costumo dizer que a gente não é pipoca. Não adianta querer entrar milho na panela e 15 minutos depois sair uma outra coisa, porque não vai dar certo isso. A evolução é um processo. A reeducação emocional é um processo. O desenvolvimento das nossas habilidades socioemocionais é um processo. Então, eu preciso saber quais são os meus próximos passos, os pequenos grandes passos, ou seja, aqueles pequenos passos que podem ter um grande impacto na minha evolução. E aí usar da minha adesão voluntária a isso, que a gente chama, então, de disciplina. Né? Disciplina não é aquela coisa chata que quando eu faço uma coisa forçada. Disciplina é a minha adesão voluntária a alguma coisa que me interessa. Eu preciso identificar, então, isso que me interessa e que seja factível eu fazer. Então, pegando um exemplo só para tentar clarear, toda vez que eu vou fazer uma dieta muito forçada, a minha tendência é estar fazendo isso para o externo. Estar fazendo isso porque me falaram alguma coisa. Estou fazendo isso porque me disseram que eu devia. O que a gente chama de tem que, você tem que isso, você tem que aquilo. Esse tem que é um problemão, porque a pessoa, então, em vez de fazer alguma coisa por ela, ela faz alguma coisa porque assim ela acha que ela vai atender melhor ao outro. Então, pegando a questão da alimentação, eu preciso ser magro para que as pessoas possam me ver melhor. Se você está fazendo isso pelos outros, isso não vai funcionar. Você vai conseguir fazer essa dieta uma semana, um mês, daqui a pouco aquilo vira obrigação. Lá pelas tantas você sente necessidade de retomar o controle da sua vida e você vai ter problema de sustentar isso. As recaídas dos drogaditos, por exemplo, muitas vezes acontece por uma necessidade premente da consciência de sentir que tem algum controle sobre ela. Porque ela está lá forçada, e às vezes, infelizmente, precisa ser assim, mas ela ainda não adquiriu força dentro dela para se reconhecer daquela forma. Então, a gente precisa criar condições para que a pessoa possa desenvolver e encontrar nela a razão de alguma coisa. Eu costumo dizer que ninguém faz nada de graça. Ninguém faz nada pelos outros. Tudo que você faz é porque aquilo tem um ganho para você de alguma forma. E não é que isso seja uma tradução do egoísmo. É simplesmente uma condição de entendimento da sua própria necessidade. Então, por exemplo, você pega as pessoas que passam a vida tentando fazer assistência aos outros. Elas não fazem isso só pelos outros. Elas fazem isso porque isso dá bem. Faz bem para ela. Então, a turma, por exemplo, que está nos escutando aí, você pega lá uma Madre Teresa de Calcutá, que é um exemplo popular, mundial, aí, de pessoa abnegada, com a vida em função dos pobres, dos miseráveis, dos desvalidos, dos aleijados, enfim. E aí você vai ver uma entrevista com ela, e como é que a senhora consegue? E ela sorri e diz assim, porque isso me faz feliz. Então, aí é que entra o nível evolutivo. Se a pessoa é feliz só querendo atender os próprios instintos, ou se o que faz ela feliz é ajudar o próximo. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que eu acho importante por mim e não pelo outro. Então, para que eu comece a fortalecer a minha coragem, eu tenho que saber aquilo que é importante para mim, em primeiro lugar. O que é importante para mim não é para agradar os outros, é aquilo que eu faria mesmo que não tivesse ninguém olhando. Aí a minha coragem começou a ganhar consistência. Aí eu encontro em mim mesmo as forças
para dar os meus próximos passos, expandindo a minha zona de desafio. E esses são os primeiros grandes passos para a gente poder desenvolver essa coragem. E a questão você chama de coragem consciencial bruta, seria mais ou menos pelo conceito de produto interno bruto? O que seria bruta? Por que coragem bruta? Então, essa coragem bruta é a bravura em face do perigo. É Ah, o praticante do esporte radical, é aquele que ok. arrisca a sua vida desmedidamente, querendo mostrar que ele é bravo. É a vida Ah, pelo gosto da adrenalina, como a gente falou. Então, essa tá, coragem bruta não é a coragem mais inteligente, tá. não é a melhor coragem para a gente pensar na evolução. Ah, a pessoa é muito corajosa. Sim, mas com que propósito? Só viver adrenalina? Ela está viciada, ela está escrava da adrenalina. Se ela não tiver essa dose de adrenalina, ela não consegue passar bem. Tem algum problema. Essa coragem está gerando uma série de problemas evolutivos, aquilo que você mesma falou. A coragem em si, ela é uma capacidade. Como capacidade, ela é meio. Como meio, ela precisa de discernimento para ter um bom uso ou um mau uso, assim como qualquer ferramenta. As nossas competências emocionais, elas são ferramentas da evolução. Podem ser bem utilizadas ou mal utilizadas. E com relação à questão você fala aqui da multidimensionalidade, do autodesassédio, quer dizer, uma coisa é você ter uma visão intrafisicalista e você assumir desafios, ok. Agora, outra coisa já é você ter uma noção multidimensional da vida, né? Da existência da vida. Como que seria, então, essa coragem? Então, na prática, a gente encontra nesse conceito justamente as nossas primeiras abordagens do nosso bate-papo aqui, que é o seguinte: na hora que você começa a fazer um movimento de evolução, isso vai contra o interesse de muitas consciências que estavam acostumadas com Nesse você sentido, de um tá. determinado jeito. Essas Ok. consciências podem ser consciências intrafísicas, pessoas do seu redor que estavam acostumadas à sua patota, mas também tem a patota física, a patota daquelas consciências que não estão nessa dimensão física, mas que fazem parte da minha estrutura de relações interpessoais, ou Ok. interconscienciais, nesse caso. Então, essas consciências, na hora que você começa a fazer um movimento, elas vão te cobrar fora do corpo, vão te cobrar por pressão emocional, vão cobrar as pessoas à sua volta para que as pessoas à sua volta façam pressão sobre você, tudo para você voltar a dar um passo atrás. Se você não bancar isso, que é o que a gente chama de autodesassédio, então eu estou bancando a minha posição evolutiva, embora a pressão que eu esteja sofrendo é para dar um passo atrás, que é o assédio. Se eu não bancar essa minha posição, eu vou cair nesse assédio e vou permanecer, e vou dar um passo atrás para voltar onde eu estava. Se eu conseguir permanecer nos meus intentos, e aqui uma coisa importante, Rose, que quero juntar com o conceito que eu falei, respeitando eticamente ou harmonicamente as pessoas à minha volta, porque é preciso a gente entender a diferença entre você seguir com a sua evolução dentro daquilo que é importante e você simplesmente ter uma reação repulsiva às pessoas da sua volta, como mecanismo de defesa. Então, esse é uma nuance bastante delicada e que requer reflexão e depuração da intencionalidade. Porque nós criamos esses laços evolutivos com essas pessoas e com essas consciências extrafísicas. A decisão de mudar foi nossa. Elas vão nos cobrar pelos laços que criamos com elas. E é aí que entra o nosso discernimento e a nossa maturidade para não querer simplesmente virar as costas para todo mundo, porque isso não é possível do ponto de vista da evolução. Mas que a gente possa mostrar que esse caminho evolutivo é possível. E a partir do nosso exemplo,
a gente ajude essas consciências também a começarem a repensar os seus modelos. Você sabe que a gente funciona muito por comparação, né? Nós somos um bicho que vive em bando. Então, a gente funciona muito olhando o entorno para, através dos feedbacks que esse entorno nos traz, a gente poder entender as nossas posições e o nosso impacto dentro desse entorno. E nisso, muitas vezes, a gente funciona muito por comparação. Então, quando uma pessoa próxima dá um passo evolutivo significativo, isso impacta toda a estrutura de relações interconscienciais que ela tem. E ela, então, serve de um bom exemplo. Olha, é possível seguir um outro caminho, que não seja esse de acordar, comer, trabalhar e dormir, que ela dê mais significado às suas coisas e que ela esteja bem com isso, que ela esteja mais equilibrada com isso, que ela esteja mais centrada com isso. Ou seja, que ela esteja aferindo mais aquela sensação de bem-estar subjetivo. Esse exemplo evolutivo, ele acaba arrastando essas consciências que então, mas espera aí, mas por que ele está fazendo diferente agora e parece que ele está melhor do que estava? Então, essas pulgas atrás da orelha, essas interrogações no meio da testa, é que fazem com que a pessoa comece a repensar as outras escolhas. E aí, esse passo da coragem, que bancou o autodesassédio, que bancou a pressão, que se manteve segura dos seus posicionamentos dentro da sua realidade, dentro do seu ritmo, dentro do seu nível evolutivo, ela acaba servindo de exemplo para um entorno muito positivo. E isso permite a ela, então, continuar avançando e, ao mesmo tempo, num primeiro momento, pelo exemplo, impactando as pessoas à sua volta, e, num segundo momento, onde há abertura a um diálogo, que a gente possa conversar sobre esse movimento evolutivo e ajudar mais pessoas a fazerem o seu próprio caminho, né? Como a gente diz dentro da Conscienciologia, não acredite em nada do que a gente falar para você, faça você o seu caminho, tenha você as suas experiências, chegue você às suas conclusões. Esse exemplo pessoal, ele é bastante impactante e didático dentro dessa convivência intergrupal. Isso você estaria entrando no conceito da produtividade consciencial? É isso aí. A produtividade consciencial é a manifestação dos seus avanços e das suas contribuições. Existem diversos tipos de contribuições. Hoje em dia, então, por exemplo, nós estamos aqui num movimento de contribuição, tá certo? Nós estamos num bate-papo aqui que, de alguma forma, tem a intenção de contribuir com aquelas pessoas que nos ouvem, de alguma forma, com algum tipo de conteúdo que ajude elas a refletir melhor sobre a própria realidade. Esse é um tipo de contribuição. Os livros são um tipo de contribuição. Hoje nós temos diversos canais multimídia que nos permitem também levar essa informação, até mesmo esse legado, a gente pode dizer, de contribuições à evolução das outras consciências. E isso servir positivamente para a gente. Muitas vezes, Rose, eu recebo energias, eu tenho a sensação de energias muito positivas que eu recebo até hoje a partir desse livro, que foi escrito há 20 anos atrás, ele foi publicado, mais de 20 anos atrás. E até hoje eu encontro pessoas que me agradecem, eu percebo energias positivas que vêm desse livro em função dessas contribuições. Então, a produtividade consciencial é aquilo que a gente faz de diversas formas, em diversas frentes, a favor da própria evolução, para que ela seja um exemplo didático positivo, sem com isso haver uma segunda intenção de ostentação de qualquer coisa, e ao mesmo tempo que ela possa ajudar outras pessoas a refletirem melhor sobre suas escolhas e sobre seus caminhos. E dessa forma contribuir de alguma maneira para a evolução do planeta, para a evolução da vida em sociedade, que estamos precisando, por sinal, né? A coisa não está fácil. Agora, Luciano, a gente já está caminhando aí para os instantes finais. Eu queria saber se tem
assim, alguma coisa que você acha importante que a gente acabou não falando? E se você teria alguma mensagem assim para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, o desenvolvimento dessa nossa inteligência socioemocional, e aí existem várias frentes, a coragem é uma dessas competências, e como a gente falou aqui, ela não está sozinha, ela vai se relacionar com a sua autoestima, ela vai se relacionar com a sua autonomia, ela vai se relacionar com a sua capacidade de modificar a si mesmo num processo de aprendizagem, de evolução, de desenvolvimento contínuo. Então, o desenvolvimento dessas competências, elas devem ter uma finalidade prática, essencialmente prática. E eu preciso ser capaz de olhar para mim mesmo e verificar que eu estou diferente do que eu era. Então, essa coragem mental somática que a gente fala, essa coragem evolutiva, ela deve nos levar a caminhos e ações que elas permitam que a gente perceba o nosso avanço. E, normalmente, Rose, de forma harmoniosa. Então, é preciso que a gente saiba manifestar as nossas intenções, as nossas ações, respeitando o próximo. Para quê? Para que a gente deixe a porta aberta da assistência. Quando a gente fecha a porta da assistência, a gente acaba fechando, na verdade, o caminho da nossa própria evolução. Eu estou começando a criar interprisões dentro dos meus círculos de relacionamento interpessoal. Então, é preciso que a gente entenda o nosso caminho, siga cada um o seu caminho, e é importante que a gente respeite a escolha e o caminho dos outros. Isso é essencial. E a mensagem que eu deixaria aqui de encerramento é o grande parâmetro da nossa vida e de evolução, ele nunca se dá de fora para dentro. Ele sempre precisa ser de dentro para fora. Então, nenhuma referência externa é, de fato, significativa se ela não fizer eco, se ela não tiver ressonância na sua própria realidade, na sua individualidade sadia. Essa individualidade sadia precisa ser construída por você. Ninguém tem o caminho dela. Ninguém consegue definir esse caminho para você. É você quem tem que trilhar e construir este caminho. Para isso, é preciso que a gente tenha um senso de observação íntima bastante forte, bastante acurado, para a gente poder perceber onde a gente eventualmente está errando e tomar as ações necessárias para tentar melhorar nisso, e aonde a gente pode estar caminhando em prol do nosso desenvolvimento, em prol da evolução das consciências das nossas relações. Então, foco é de dentro para fora. Foco é você. O local de controle tem que ser seu. Excelente, o programa de hoje foi de profundo aprendizado. Luciana, a gente agradece imensamente a sua participação aqui conosco. E a gente agradece a você também que esteve nos acompanhando. E, como sempre, esperamos você no próximo programa, sábado que vem, às 9 da manhã. Então, até lá e obrigada. Obrigado, Rose. Um abraço.